Não quero mais. Clara sentou-se ao seu lado e confortou-a. Está tudo bem. Como se sente neste momento? Não sei ao certo. Preciso entender o que são todos esses sonhos, o que representam. Vai me ajudar a decifrá-los? Sim, vamos decifrar todos eles. Vou ajudá-la a compreender o que significam em sua vida. A jovem chorava, fortemente impressionada pelas lembranças. Seguramente, compreendê-los é a chave para sua recuperação, aduziu a terapeuta. E vou me livrar deles? Vou parar de sonhar? Tem sonhado desde que começou a falar sobre eles, depois que os recordou? Rafaela parou para pensar e constatou. De fato, não. Desde que passei a contá-los a você, tenho dormido melhor. Vê o que lhe digo? Vai livrar-se deles e se recuperar, tenho certeza disso, depende unicamente de você. Sentindo a alma ainda muito machucada por tudo o que vivera, a jornalista suspirou fundo. Espero que tenha razão, Clara. Sinceramente, espero que isso dê resultado. Temos muito para trabalhar e refletir, considerou a psicóloga. Quero dizer, temos bastante material, nesses sonhos, para compreender seu inconsciente, naquilo que está interferindo em sua vida. E vou descobrir por que tudo isso principiou lá, quando viajei. Sim, muito provavelmente. Dessa vez foi Rafaela quem parou, refletiu um pouco e perguntou. E a revolta que sinto com relação à condição da mulher? Nisso também você poderá auxiliar? Ou tentará me convencer de que a mulher não vem sendo machucada, aviltada, ofendida e maltratada há tantos anos? Clara fixou o olhar bem dentro dos olhos dela para responder. Há anos, não, há milênios. A situação da mulher é muito séria, muito relevante, se não uma das questões de maior importância nos dias atuais. É isso que eu penso. Sim, compreendo sua indignação, seu desejo profundo de ver as mulheres libertas e protegidas da opressão. E, acredite, eu mesma já passei por um processo de rebeldia similar. Você? É lógico, ela sorriu ao confirmar. Sou mulher, e sofro na pele todas as dificuldades que afetam o gênero feminino. A cada vez que vejo uma mulher ser agredida, sinto como se fosse comigo. Eu também. É isso. A diferença é que luto com outras armas. Como assim? Você se deixou dominar pela ira, pela revolta. E veja no que isso redundou. Trouxe a esta cama de hospital, onde não pode fazer nada para ajudar. Rafaela baixou a cabeça e lamentou. Parece que nada pode ser feito para mudar essa situação abominável. Parece, apenas parece. Na verdade, há muito a ser feito. Foram interrompidas pela entrada de Eunice com o médico. Você está liberada, filha. Aproximando-se, ela cumprimentou Clara e beijou a filha. Sem demonstrar emoção, Rafaela se levantou e disse. Até que enfim. O médico fez diversas recomendações enquanto prescrevia os medicamentos, e então se despediu. A jornalista estava preparada para deixar o hospital quando Clara a abordou, já no balcão de saída. Conforme combinamos, aqui está meu cartão com telefones e endereço. Espero-a na sexta-feira. Já agendei. Estarei lá, falou sem hesitação. Eunice, satisfeita, sorriu ao se despedir da terapeuta, agradecendo o apoio e a atenção que dispensara à filha. No plano espiritual, também Eva envolvia a psicóloga com energias de gratidão e amor. Finalmente havia esperança para a filha de outra época. Capítulo 28. No núcleo espírita, Farista permaneceu entorpecida e em grande perturbação. Debatia-se com frequência, falando no idioma natal sobre seu desencarne. Repetia com minúcias o que vivera e sentira, às vezes chamava pela mãe, em outras ocasiões queria ver a irmã.
Num de seus primeiros momentos de lucidez, abriu os olhos e examinou o ambiente ao redor. Onde estaria? Pensou quando se viu naquele quarto tão semelhante ao seu. As imagens do ambiente espiritual do quarto de Rafaela se misturavam em sua memória, na qual tudo estava muito confuso. Em horas de delírio até pensava continuar em casa, sendo aquilo apenas um pesadelo de que logo acordaria. O tratamento prosseguia com vigor e aos poucos, lentamente, os períodos de lucidez aumentaram. Chegou uma tarde em que Farista tentou sentar-se. Estava melhor e queria levantar-se, saber onde se encontrava. A única certeza era de que naquele lugar, agora, sentia-se bem. Escutou a voz suave de Samira, perguntando em Dari. Como se sente hoje? Ainda muito atordoada, ao invés de responder ela questionou. Onde? Onde estou? Entre amigos. Mas que lugar é este? Insistiu, desconfiada. Quem é você? Farista, você sabe o que lhe aconteceu? Lembra-se? Baixando a cabeça, a afegã falou entre lágrimas. Quer dizer que não foi um sonho? Tudo aquilo foi mesmo verdade? Eu estou morta. Samira sentou-se junto dela e com doçura aconchegou ao peito. Farista não pôde mais conter a necessidade de apoio, de afeto, e entregou-se aos braços da outra, que por longo tempo a enlaçou sem dizer nada. Dessa forma, transmitia à recém-chegada sentimentos e pensamentos de carinho, buscando reequilibrar-lhe os centros de força. Depois desse abraço restaurador, lembrou-lhe. Só o corpo morre. Você sabe, o espírito é eterno. E onde estou, então? No inferno. Deve ser, pois desobedeci a meu marido e meus pais. Mantinha a cabeça baixa, oprimida pelo peso da culpa que carregava. Samira ergueu-lhe o rosto e esclareceu. Este lugar não é o inferno, muito menos o céu. Pois me diga o que é. Quero compreender. Vamos iniciar pelo meu nome. É Samira. Muitos anos atrás, vivi no Paquistão, quase na divisa com seu país. Conheço tudo porque você passou e estou aqui justamente para ajudá-la a compreender o que viveu. Levantou-se, pegou um copo de água repleta de fluidos magnéticos benéficos e o entregou a Farista, que ao recebê-lo a olhava fixamente. Abrindo sorriso sincero e amigo, Samira acrescentou. Você vai entender tudo, mas precisa ter calma e paciência. Confie, só queremos ajudar. Enquanto lágrimas caíam dos olhos da jovem, a amiga espiritual pediu. Beba um pouco desse remédio. Farista atendeu sem pensar muito. As lágrimas brotavam sem parar. Samira conhecia bem essa dor, ela própria já atravessara situação parecida. Então se sentou novamente bem perto da triste moça, abraçou-a e falou. Chore, ponha tudo para fora. Você precisa desabafar e estou aqui para escutá-la. De tão profunda, a dor dava a impressão de que não cessaria nunca, a afegã sentia como se o peito fosse explodir. O pranto durou muito tempo, até que ela foi se acalmando. Samira ficou ao seu lado sem dizer nada, respeitando o necessário desabafo. Em certos momentos tinha a vontade de chorar junto, por relembrar o sofrimento que de igual modo a alcançara. Entretanto, sabia que para cooperar devia ter em mente o que aprendera desde seu retorno ao mundo espiritual. Estava ciente de que toda aflição tem um motivo e um objetivo. Aprendera que Deus é absolutamente justo e que, portanto, tudo o que a recém-chegada vinha vivendo reverteria em benefício dela mesma, embora ainda não pudesse dizer isso àquela quase menina. Permaneceu calada, consolando-o com seus sentimentos, vibrando amor e compreensão. Samira havia entendido, a duras penas, o funcionamento da lei de causa e efeito. Conhecia o passado delituoso de Farista, em encarnação pregressa, e compreendia que a jovem ainda doente teria um longo caminho a percorrer, até conquistar o equilíbrio. Agora, precisava era de carinho e apoio,
amor e compreensão, para mais tarde poder entrar em contato com toda a verdade. Afinal Farishta parou de chorar, vencida pela exaustão. À medida que era medicada com a água fluidificada, o cansaço pouco a pouco a abatia. Samira acomodou o ar na cama e orientou. Durma um pouco, para se recuperar mais rápido. Notando que ela sentia medo, Samira se encheu de compaixão. Estarei aqui quando acordar, assegurou, tocando-lhe as mãos. Fique comigo, até eu dormir, a outra pediu, agarrando-lhe as duas mãos. Sim, fico. Cante para mim. Samira lembrou-se de uma velha cantiga muito conhecida naquela região do Oriente Médio, que sua mãe cantava para ela, pôs-se a cantarolar e, embalada pelo som harmonioso, a jovem acabou adormecendo. Logo que a viu em repouso, Samira saiu do quarto. Eva aguardava. Como ela vai indo? Precisará de muito tempo para se recuperar. Mas vai melhorar, afirmou Eva. Será capaz de compreender que suas próprias escolhas e seus atos do passado determinaram o sofrimento atual? Terá condições de saber toda a verdade? Veremos como evolui a sua recuperação. A verdade virá na hora certa. Eva sorriu, observando pela porta entreaberta a jovem que dormia um sono perturbado. Luana passara a frequentar a casa com assiduidade. Receber o tratamento espiritual que aquele reduto de luz oferecia e aos poucos começara a se equilibrar. Aconselhada pelos orientadores, dedicava-se acima de tudo a estudar, motivada pelo desejo de descobrir a razão da drástica mudança que ocorrera em sua vida, o porquê do fim repentino de seu casamento, sem lhe ser dada a chance de algo fazer para impedi-lo. Na realidade sua alma sabia de tudo, que para seu próprio bem, para que não lhe faltassem forças, permanecia retido no inconsciente. Com o propósito de colaborar no seu restabelecimento, Eva continuava a orientá-la, em sonho, transmitindo-lhe esperança e inspirando-a a confiar. O contato noturno com a avó a quem tanto amava a fazia despertar toda a manhã com energia renovada. Mesmo assim, não eram poucas as vezes em que desanimava, sua luta interior era enorme. Não conseguia aceitar o abandono de Bernardo, com quem evitava ter contato, ainda se sentia muito frágil e a presença dele a debilitava mais. Quando estava longe, consumia-se de saudade, a um só tempo sentia imensa falta do companheiro e raiva pelo que lhe fizera. Procurava explicações na doutrina espírita e apoiada naqueles novos conhecimentos, bem como no amoroso auxílio de Eva e Amaro, encontrava alento para prosseguir. Havia outra questão que há muito Eva buscava trabalhar com Luana, tentando conscientizá-la da oportunidade que a maternidade representava para ela na presente encarnação. Ainda enredada no egoísmo que alimentara por muitas encarnações, a jovem não concebia a ideia de que devia doar-se mais aos meninos. Achava que já era suficiente o que fazia. Eva, porém, insistia que a neta tinha dívidas para com eles que somente o amor devotado poderia resgatar. E argumentava: agora que são pequenos, dedicar-se a eles será para você o ensejo de ensinar-lhes com seus exemplos o amor e o respeito. Meras palavras de nada adiantam com as crianças. O que fica de fato são os exemplos. Quando crescerem, os traços do passado terão maior expressão e influirão mais sobre a personalidade deles, que poderão passar a cobrar, mesmo que inconscientemente, o que lhes deve. Doe-se hoje, enquanto tudo é mais prazeroso. Ofereça-lhes o melhor que há em você. Mas eu nem estava certa de querer ter filhos. Foi Bernardo quem insistiu, logo que nos casamos. Eu sei. Você resiste por causa do egoísmo, e também por saber que os meninos viriam, como combinado antes do seu reencarne, para que pudesse reparar os erros do passado. A maternidade é sua oportunidade de crescer e aprender a amar. Aliás, isso vale para as mulheres em geral. Nascer mulher é usufruir essa possibilidade sagrada, dentre muitas outras. Trazer filhos ao mundo, doar-se a eles, aprender a renúncia e o perdão, é um labor abençoado.
Ah! Se as mulheres compreendessem como podem crescer, exercitando com os pequenos seres que Deus coloca sob sua responsabilidade a mais intensa e bela forma de amor. Quando acordou, naquela manhã em particular, Luana estava se sentindo sem ânimo, desamparada. Aquela conversa da avó sobre doação e renúncia cansara-lhe o espírito. O desafio parecia grande demais. Despertou com dor de cabeça, sem vontade de se levantar, como se seu corpo pesasse uma tonelada. Queria ficar na cama e esquecer-se de si, do mundo, de tudo. Mãe, está acordada? Era a vozinha de Marcelo chamando. Ergueu a cabeça, olhou para a porta e respondeu. Estou, sim. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ele correu e jogou-se na cama ao lado dela, abraçando-a com extremado carinho. Luana, no mesmo instante, foi dominada pela emoção. Obrigado. Por quê, meu filho? Por ser minha mãe. Ela o abraçou, comovida e envergonhada pelo abandono a que tinha relegado os filhos, por algum tempo. Não tenho sido uma boa mãe. Envolvido no abraço materno, o menino disse. Sonhei que morava na rua, sem ter ninguém para cuidar de mim. Ainda bem que tenho você, mãe. Luana estremeceu. Naquele instante sentiu o quanto as crianças precisavam dela, de seu carinho, de sua dedicação. Respirou fundo e, afastando ligeiramente o filho, olhou em seus olhos e falou. É hora de levantar, ou vão se atrasar para a escola. Sem pensar, pulou da cama e abriu o armário. Quer saber? Vou levar vocês. E o tio da perua? Hoje vocês vão comigo. Eu quero. O menino não respondeu. Pulou da cama e correu para o seu quarto, onde o irmão ainda dormia. Pedro, acorde, gritou. A mamãe vai nos levar para a escola. Vamos, acorde. Luana escutou a conversa animada dos dois e seus olhos encheram-se de lágrimas. Reconheceu de modo profundo o quanto tinha responsabilidade para com aquelas crianças. Vinha aprendendo, agora, que eram espíritos que estavam ali com uma finalidade. Sentiu o peso do ato que praticara, mas de imediato expulsou da mente as lembranças negativas. Envolvida por Eve Amaro, fortaleceu no íntimo a decisão de dedicar-se mais a eles. Eva sorriu feliz, satisfeita com os progressos que a neta vinha fazendo. Capítulo 29. Após alguns dias de internação, Valéria recebeu alta. Estava temerosa de regressar ao lar e encontrar aquele que agredira. A despeito das advertências e recomendações da assistente social do hospital e de representantes da justiça, ainda assim decidiu retornar para casa, para seus filhos. Ao se aproximar da pequena construção, seu coração bateu descompassado e suas mãos ficaram trêmulas, a última agressão do companheiro a deixara especialmente fragilizada. Queria lutar, porém não conseguia. Que homem era aquele? Por que a maltratava daquela maneira? Por que tinha de sofrer nas mãos dele? O que lhe fizera? Nada. Sempre o tratava bem, com amor. Parou de se questionar para dar voz ao pensamento ainda que baixa e abafada. Será que ele está em casa? Hesitou diante do portão. Queria muito entrar e abraçar os filhos, mas percebendo a luz acesa, através da janela, o medo a dominou, virou-se e começou a afastar-se devagar. Então ouviu o filho mais velho, falando alto com o irmão. Um arrepio correu-lhe pelo corpo. O menino estava ficando parecido com o pai. O mesmo tom agressivo. E era tão jovem. Respirou fundo e suplicou aos seus forças para entrar. Contemplou no final da rua a casinha simples em que morava a tia, já bastante idosa, e lembrou-se da primeira vez em que vira o marido. Ela estava num baile, dançando e se divertindo. Recordou o quanto ansiava por encontrar alguém. Já não era uma garota, tinha quase 28 anos. Saía com muitos rapazes, contudo,
Nenhum estava interessado em compromisso sério, e queria alguém que cuidasse dela. Perdera o pai muito cedo, e a figura paterna se tornara um bem precioso que buscava em todos os homens que cruzavam seu caminho. As lembranças borbulhavam em sua mente. Naquele início de madrugada, o baile estava terminando. Valéria se preparava para sair quando ele chegou, já meio bêbado. Acabara de se mudar para o bairro, era sua primeira festa ali. Valéria fitou e achou engraçado seu jeito de falar, tão alto, tão expansivo. Tratou-a com cordialidade e a moça de pronto acreditou que simpatizara com ela. Foi para casa cheia de esperança. Uma amiga que a acompanhava alertou, rindo: "Não se entusiasme tanto. O rapaz é novo por aqui, a gente nem sabe direito quem é. Pois vou descobrir tudo sobre ele." Nas semanas que se seguiram, houve alguns encontros fortuitos. Ela se entregava sem reservas ao desejo de viver um romance ardente, como os das novelas a que assistia. Queria se casar, ter sua própria casa, sua família. Ermelinda levou algumas semanas para notar a atração da sobrinha pelo rapaz novo na rua. Assim que soube um pouco mais, apesar de toda sua simplicidade, advertiu a jovem, que amava como a uma filha: "Não criei ilusões em sua cabeça. Esse moço não trabalha. Sempre o vejo sentado a prosear com o pessoal do bar do seu Tonico." "E daí, tia? O que é que tem? Estar desempregada é crime. Quantos aqui no bairro estão sem trabalho? Eu sei. O que não me cheira bem é viver à toa, sem fazer nada. Tenha cuidado, não vá se envolver com uma pessoa sem saber nada sobre ela. Seja esperta, filha. Olhe minha história. Não dê para seus filhos o mesmo que teve." Valéria ignorou completamente os conselhos, fechou os ouvidos até para as inegáveis observações da tia. Tinha sonhos e queria concretizá-los a qualquer custo. Não faltaram outras ocasiões em que Ermelinda ressaltou o abuso de bebidas por parte de Edivaldo, além de seu temperamento autoritário e agressivo. A sobrinha, no entanto, enxergava tão somente o que queria. Ele era o seu príncipe, aquele que realizaria seus sonhos. Em vão a tia aconselhou. Ela simplesmente lançou-se nos braços do rapaz, e em menos de 8 meses estava grávida do primeiro filho. O casamento aconteceu às pressas, muito diferente do que ela sonhara. Os dois foram morar numa casa modesta, a mesma onde ainda viviam graças à ajuda dos pais da melhor amiga de Valéria, que, compadecidos da dor de Ermelinda por ver a sobrinha naquela situação, abrigaram o casal com um aluguel irrisório. Os primeiros meses foram toleráveis, até que o bebê nasceu. Então a agressividade de Edivaldo foi aumentando cada vez mais. Ele arranjava trabalhos temporários aqui ou acolá, mas nada firme. Embora mais velho do que a mulher, não amadurecia. Assim principiara o calvário da jovem. Agora o filho mais velho tinha quase 10 anos. 10 anos, pensava ela, que por amor aos filhos, e ao lar que construíra, suportava os maus tratos do marido. Logo começou a trabalhar como manicure, para ter condições de prover o necessário em casa. E, apesar de tudo, engravidou novamente. Não tinha coragem de afastar-se daquele homem, temia o que ele pudesse fazer. Se por um lado desejava que tudo fosse diferente, por outro estava a tal ponto habituada àquela vida que não encontrava forças para reagir. Era como se laços invisíveis aprendessem a Edivaldo e ao modo de vida em que estavam mergulhados. Todas aquelas recordações passaram velozes por sua mente. Tornou a ouvir a voz do filho como que despertou. Olhou de novo para o alto, suspirou fundo e voltou, abriu o portão e subiu as escadas, a passos lentos. Abriu a porta devagar. Os meninos estavam jantando e correram para a mãe assim que a viram. Ela os abraçou e disfarçou com o cabelo o ferimento nos olhos, ainda marcados. "Cadê o seu pai?" "Está trabalhando", o mais velho respondeu.
E mesmo a esta hora. Arrumou um serviço temporário numa fábrica. E deixou vocês sozinhos. Eu já sou grande, mãe, posso cuidar da gente, falou o mesmo garoto. Ela puxou uma cadeira e se sentou, respirando mais aliviada. Que bom que já podem se cuidar sozinhos. O menor se agarrou a ela, beijando-a e declarando saudade. Valéria sentiu-se mais confortada. Depois de colocar os meninos para dormir, separou a roupa que usaria no dia seguinte. Tinha de ir trabalhar, não obstante o desagrado de Edivaldo ao vê-la sair de casa. Precisava considerar as oscilações de humor do marido, sua falta de comprometimento com o sustento da família. Ele não parava mais de 2 meses no mesmo trabalho, criando encrenca com o primeiro que lhe desse algum motivo. Ligou para a tia, avisando que retornara. Ermelinda quase não conseguia conversar com a sobrinha, tão abalada estava com toda aquela situação. Ofereceu-se para ir ajudá-la, mas Valéria assegurou que estava bem. Desligou. Em seguida, esticou um colchonete e roupas de cama no quarto dos filhos. Deitou-se e tentou inutilmente conciliar o sono, o temor a impedia de dormir. Como estaria o marido ao retornar? Teria bebido. Olhando o teto sujo do quarto apertado dos meninos, pensava. Por que tudo aquilo acontecia? Sua vida era muito diversa da que desejara. Tivera tantos sonhos. E agora era prisioneira de uma realidade odiosa. O que poderia fazer? Abandonar os filhos? Jamais. Não, isso ela não faria. Receava pela vida deles. Pensava em todas as alternativas e possibilidades, sem encontrar solução alguma. Será que deveria ter ido até a delegacia da mulher, prestar queixa contra Edivaldo, conforme aconselhara a assistente social do hospital? Não, ele seria capaz de matá-lo ou sumir com os filhos. E o que iria fazer? A porta aberta de súbito interrompeu seus pensamentos. O marido entrou escorregando por entre os móveis, fazendo muito barulho. Os meninos acordaram na hora, assustados. Ela, como sempre fazia, pediu que todos fingissem dormir. Edivaldo aproximou-se do quarto, tentando escutar se havia ruído. Nada. Abriu a porta e viu a esposa no chão. Chutou de leve o pé dela e chamou seu nome. Valéria manteve-se de olhos bem fechados e em absoluto silêncio, sem se mexer. Ele chutou de novo, mais forte, sem resultado. Olhou os filhos adormecidos, fechou a porta resmungando e foi para um outro quarto, enfiando-se na cama sem trocar de roupa. De manhã Valéria pulou da cama cedo, arrumou os filhos no maior silêncio possível, fazendo de tudo para que Edivaldo não acordasse, e despachou-os para a escola. Depois arrumou a casa, esperando o marido, e desistiu de ir trabalhar. Seu rosto ainda bastante machucado a obrigaria a responder a uma série de perguntas, a dar explicações. No salão, sem dúvida a pressionariam para tomar alguma atitude, e ela não saberia o que fazer. Ficou em casa. Quando o marido acordou, sentou-se para o café e resmungou. Chamei você ontem quando cheguei, não escutou? Não, não escutei. Conversaram sobre amenidades. Ele evitava olhar o rosto da esposa, e nada comentou acerca da agressão. De certa forma, tinha raiva dela, culpando-a pela vida familiar que fora forçado a assumir. Assim se justificava. Não se sentia ligado a ela a não ser pelo conforto de ter uma roupa limpa, um teto e comida. Acima de tudo, Valéria colocava dinheiro em casa, e disso ele realmente gostava. Embora quisesse falar sobre a dolorosa ocorrência, naquele momento Valéria não se sentia animada a fazê-lo. Não sabia o que dizer, o que pedir. Tinha de decidir primeiro para poder se manifestar depois. Edivaldo, por seu lado, agia como se nada houvesse acontecido. Apenas suavizava um pouco o tom em geral agressivo.
Tomou café com leite, comeu pão com manteiga e, erguendo-se, reclamou: essa geladeira está muito vazia. Precisa comprar comida. Ela engoliu em seco. Sabia que muitas de suas discussões começavam assim, e limitou-se a dizer: vou trabalhar amanhã. Não tem dinheiro aí, com você? Não. Deixe-me ver sua bolsa. Calada, Valéria foi até o quarto, pegou a bolsa e a entregou nas mãos do companheiro. Ele afastou a toalha bruscamente e virou a bolsa sobre a mesa, vasculhando tudo. Achou R$ 5, que enfiou no bolso. Valéria ia pedir-lhe que deixasse o único dinheiro que tinha e do qual precisaria para o ônibus do dia seguinte, mas parou temerosa. Conhecia aquele olhar maldoso e sabia que qualquer coisa seria motivo para que Edivaldo explodisse e agredisse. Ficou muda. Ele saiu e foi direto ao bar, para beber. Meu Deus, minha vontade é matar esse homem, gritou ela entre lágrimas, esmurrando a mesa com toda a força. Depois, debruçou-se e chorou sentidamente por longo tempo. Afinal, esgotada, levantou-se e arrastou-se pela casa, procurando colocar alguma ordem no ambiente. Aquela ideia que lhe surgira na mente como um desafogo, matar o marido, voltava a todo instante. Sem que pudesse ver, contumazes inimigos espirituais do passado a circundavam, bem como ao seu lar, na tentativa incessante de lhe destruir a encarnação. Sussurravam aos seus ouvidos que devia matar o marido e livrar-se de vez daquele sofrimento. Valéria não percebia que as palavras que dissera apenas para desabafar se instalavam aos poucos e se enraizavam em sua mente, em seu coração. Não acalentaria aquele desejo conscientemente. Frequentava cultos religiosos protestantes em algumas igrejas, à procura de conforto e apoio espiritual, e bem sabia que pensar em vingança era contrário à orientação de Deus. Buscava resistir, mas aquele desejo começou a ganhar força em seu interior. Quer apoiar o canal? Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva, para que o YouTube possa avisá-lo das próximas postagens, e para que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 30. Rafaela, ao deixar o hospital, tinha um coração mais leve. Apesar de ainda se sentir confusa, meio perdida, algo havia mudado. Dissipara-se o peso enorme daquela dor que parecia carregar pela humanidade inteira. Observava pela janela do carro as pessoas correndo de um lado para outro, por toda a parte, e lembrava-se de Cabul, de suas ruas e seus habitantes. Especialmente das mulheres. Ela voltou para casa sem conversar muito. Quando chegaram, Eunice perguntou: está tudo bem? Como se sente? Meio estranha. Estranha como? Não sei, diferente. Você passou por muita coisa, Eunice sorriu, ao colocar a bolsa sobre a mesa. Tendia com calma, sem se cobrar demais. Tem razão, Clara me disse a mesma coisa, esboçou leve sorriso em resposta ao da mãe. Vai continuar a vê-la? Acho que sim. As conversas com ela me fizeram bem. Que bom. Quer alguma coisa da rua? Vou até a farmácia buscar seus remédios. Será que são esses remédios que estão me fazendo ficar assim estranha? Com certeza tem efeito sobre o que sente, porém são imprescindíveis neste momento. Não pode nem pensar. Eu sei, tudo bem. Não precisa se preocupar. Vou tomar todos os medicamentos, como tem de ser. Fez prolongada pausa, depois prosseguiu com um olhar distante. Eu tenho de melhorar. Eu quero melhorar. Eunice fitou a filha, enternecida. Não sabia mais o que fazer para ajudá-la. Nutria esperanças de que Clara, com a terapia, pudesse fazer isso. Havia procurado informações sobre a linha terapêutica que a jovem adotava, e não ficara muito satisfeita ao verificar que era transpessoal. Ela própria seguira um caminho mais ortodoxo,
mais científico no seu entender. Entretanto, calou-se. Constatava que Rafaela estava ligeiramente melhor, e isso era o que lhe importava por ora. Queria que ela se recuperasse e voltasse a ser quem de fato era. Uma jornalista brilhante, bem-sucedida, ganhadora de diversos prêmios. Uma mulher vitoriosa e realizada. Isso era o principal. Saindo daquelas rápidas reflexões, abraçou a filha e disse: "Você vai melhorar, querida, já está melhorando." "Você acha?" "É claro." Sinto-me confusa. Como se algo estivesse faltando. Vai ter sua vida de volta, pode acreditar. Tomara. Passaram 2 dias, em que Rafaela tomava os medicamentos e tentava se encontrar. Sabia que em menos de uma semana deveria retornar ao trabalho, retomar sua vida. No entanto, sentia-se sem forças. Giovanni viera vê-la logo após deixar o hospital, sem que ela conseguisse dedicar-lhe muita atenção, permanecia distante do namorado. Ele, por sua vez, continuava atencioso e carinhoso, dedicando-se de todas as maneiras àquela jovem que tanto amava. Naquela noite, Rafaela estava sozinha. A campainha tocou e ela se arrastou até a porta, resmungando. Como deixam alguém subir sem avisar? Ao abrir a porta, sorriu feliz. Luana. Que surpresa boa! Abraçaram-se com imenso carinho. Sentadas no sofá, conversaram por várias horas, colocando os assuntos em dia. A prima, mais recuperada, evitava perguntar diretamente como Rafaela se sentia. "Vejo que você está bem", comentou a jornalista. Estou lutando. Tenho 2 filhos e quero melhorar para poder cuidar deles." "Que bom, fico feliz", exclamou a outra, emocionada. "Estava tão preocupada com você." Luana abraçou a prima e as duas choraram. "Eu sei que causei sofrimento a todos. Só não consegui pensar em ninguém naquele momento. Agora luto para ter maior controle sobre esse desejo de destruir a minha vida. Estou aprendendo, sabe?" "Como?" "Bom, tenho procurado pensar mais nos meninos." Evitou falar sobre sua experiência na casa espírita, pois sabia que Rafaela era avessa a qualquer religião. "Isso é ótimo. Fico feliz demais em ver você assim." Ao término da animada conversa, Luana abraçou a prima com muito carinho e antes de sair recomendou: "Força. Não creio que está dizendo isso. Em tão pouco tempo, vejo que realmente se modificou. E você também. Essa terapeuta está ajudando." "Você acha?" "Eu sinto que está melhor." "Quando vai vê-la de novo?" "Estou meio indecisa quanto a procurá-la." "Por quê?" "Não sei." "Qual o motivo da resistência, se está lhe fazendo tão bem?" Depois de tudo o que sofreu, é mais do que natural recorrer a auxílio especializado para superar essas experiências. "Acha mesmo?" "Não tenho dúvida. Desde que você retornou da viagem e começou a passar por todo esse processo, é a primeira vez que a vejo mais leve. Por que não continuar? Se em algum momento achar que já não lhe faz bem, você pare pronto." "Tem razão", respondeu, despedindo-se da prima com 2 beijos e um vago sorriso. Na manhã seguinte, após a saída da mãe, Rafaela andava de um lado ao outro da sala repetidas vezes, com o cartão de Clara nas mãos. Na incerteza, resistia. Eva, no plano espiritual, buscava intuir a neta sobre o quanto havia melhorado graças aos encontros com a terapeuta. Todavia, estava bem difícil influenciá-la. Devido à confusão de pensamentos e emoções, ela apresentava grande desequilíbrio tanto do ponto de vista físico como do mental. Perispírito e corpo denso estavam desalinhados, o que causava desconforto sob ambos os aspectos. O espírito, acima de tudo, não conseguia comandar o conjunto material e semimaterial, e o resultado era o que se via.
A despeito dos medicamentos, a jovem não se equilibrava. A avó sabia que o caso requeria intenso tratamento espiritual, para que Rafaela pudesse recobrar o eixo, o controle de si mesma. E, sendo ela racional ao extremo e avessa a qualquer religião, o caminho através de Clara era o mais viável e imediato. Do contrário, se não alcançasse o reequilíbrio, corria sério risco de pôr a perder toda a encarnação, afastando-se do objetivo da atual vida na Terra. A amiga desencarnada permaneceu ali, ao lado da neta, orando muito. Mediante a doação de energias amorosas e harmônicas, persistia na tentativa de neutralizar as formas pensamento e energias deletérias que eram constantemente produzidas pela moça, instalando-se em seu corpo espiritual. O conflito interior de Rafaela continuava, e até se acentuava. Era crescente a vontade de ligar para Clara, ao passo que algo a detinha, alguma coisa que não definia com precisão. O medo de entrar em contato com as dolorosas lembranças do passado também aumentava. Logo um pequeno grupo de espíritos amigos juntou-se a Eva, atendendo a seu pedido mental. Todos oravam. O momento era dos mais delicados. Colocar Clara em contato com Rafaela fora um trabalho árduo, aquela oportunidade não podia ser perdida. O grupo se manteve em preces e vibrações até o meio da tarde, quando a jovem, finalmente, movida pelo sentimento amoroso que partia dos corações ali congregados em seu favor, falou alto para si mesma. Quer saber de uma coisa? Vou falar com ela e pronto. Ligou para o número que Clara lhe dera e marcou aquela que seria a primeira sessão de terapia por sua livre vontade. Ao encerrar a ligação, com tudo acertado, sentou-se no sofá e respirou aliviada. Eva, satisfeita, enlaçou aquela que no passado tivera por filha e sussurrou-lhe ao ouvido. Você vencerá. Eunice e Giovanni exultaram com a notícia. A mãe sabia que a atitude voluntária de buscar auxílio representava importante passo. Assim, por meio da terapia Rafaela retomou seu trabalho de autoconhecimento. Ajudada por Clara, ao deixar o consultório a cada sessão sentia-se mais fortalecida e confiante nos efeitos da decisão que adotará. Naquela tarde, depois de conversarem muito, a psicóloga notou maior ansiedade na jovem. Ao acompanhá-la até a porta, indagou. Está tudo bem? Quer falar mais alguma coisa? Vejo que continua ansiosa. É que amanhã volto ao trabalho. Enfrentar o mundo e sua dura realidade está me assustando. Eu sei, é natural. Agora, lembre-se de que tem um apoio a mais, aqui em nosso trabalho juntas. É claro, suspirou fundo, estou mais confiante. Logo cedo, no dia seguinte, preparou-se para o retorno à redação. Vasculhou o armário, experimentou várias combinações de roupas, e nenhuma a satisfez. Por fim, olhando o relógio e sabendo que já estava atrasada, vestiu a que achou melhor. Olhou-se no espelho, sem se reconhecer na mulher ali refletida, parecia que era outra pessoa. Sentia-se diferente, algo mudara, mas não conseguia atinar o que. Terminou o café da manhã e, ao despedir-se da mãe, sorriu dizendo: Vamos lá. De volta ao mundo. Eunice, entre receosa e contente, retribuiu a despedida com um sorriso carinhoso. Durante todo o caminho, Rafaela procurou concentrar-se no regresso ao trabalho. Pensava no que diria às amigas e aos colegas, tentava situar-se, internamente, de volta às suas atribuições. Buscava no íntimo os antigos sentimentos e motivações, porém não os localizava. Ao estacionar o carro, sorriu feliz pela sensação de familiaridade que a confortou. Tudo estava como sempre fora. Retornaria à sua vida, ao seu trabalho, às suas realizações. Recorrendo à determinação que sempre a norteara, pegou a bolsa, a pasta com o notebook e entrou no elevador com um passo firme. Na subida, foi reencontrando os colegas, conversando, sendo recepcionada com gentileza. Assim que entrou na redação,
colocou a bolsa em sua área de trabalho. Embora estivesse ausente há quase 2 meses, sua mesa estava intacta, como a deixara. Sentou-se. Remexeu alguns papéis e contemplou as fotos penduradas em um pequeno mural logo à sua frente. Viu a foto de Laila, que havia tirado antes de partir e que fora uma das selecionadas para sua matéria. Fitou o sorriso meigo e os olhos da menina. Eram olhos que transmitiam medo. Aquele olhar, o mesmo que Jorge captara ao fotografar muitas das mulheres afegãs, atraiu-lhe novamente a atenção e tocou seu coração. A lembrança dos acontecimentos vividos em Cabul, sentiu a antiga revolta invadi-la. Ia outra vez sendo dominada por aquele sentimento, quando Fernanda abriu a porta de seu escritório e saudou. É bom tê-la de volta. Venha cá, vamos conversar. Levantando-se de pronto, Rafaela entrou no escritório de sua editora e fechou a porta. Ao encará-la, assustou-se. A bela mulher estava elegante como sempre, mas havia raspado a cabeça e seu ar era cansado. Ela chegou a sentir tontura e foi enorme o esforço que fez para se conter, não dizendo nada. Não se espante, faz parte do tratamento, a outra antecipou-se. Como você está? Levando. Lutando. Rafaela balançou a cabeça, sem palavras para responder. A outra continuou. Acabei tendo de fazer a esterectomia. Agora, parece que o problema está resolvido, só que ainda preciso fazer a quimioterapia. Com os olhos cheios de lágrimas, ela se controlou. Não me deixarei vencer. Nem você, está escutando? Incapaz de conter a emoção, Rafaela estava chorando. Fernanda se aproximou e declarou. Preciso de você aqui, do seu trabalho. Suas matérias estão me fazendo falta. Preciso de você por inteiro. A jornalista balançou a cabeça e, limpando as lágrimas, falou. Estou de volta, Fernanda. E para ficar. Que bom. Fez breve pausa, em que pediu ao assistente que trouxesse 2 cafés. Depois disse. Vamos ao trabalho que é a melhor das terapias. As duas ficaram algum tempo conversando. A editora procurou atualizar a recém-chegada quanto aos últimos acontecimentos e as pautas que estavam previstas e deviam ser cumpridas. Ao saírem do escritório, resumiu. Então fica certo assim. Durante o próximo mês, você retoma suas atividades e faz algumas matérias daqui da redação, enquanto se prepara para a próxima reportagem investigativa de relevância. E para viajar, se for necessário. Combinado? Combinado. Posso contar com seu empenho? Claro. Olhe, preservar sua posição aqui dentro não foi fácil para mim, acredite. Eu imagino. A pressão foi enorme, temos muita gente boa querendo fazer um trabalho de realce. Lutei por você, agora preciso que justifique isso. É essencial que realmente saiba o que quer fazer, porque não posso prorrogar mais essa situação. Pode deixar, esse é meu maior compromisso agora. Ótimo, Fernanda aprovou, satisfeita, enquanto voltava para sua mesa. Rafaela sentou-se em sua baia, relendo as anotações que fizera com a editora, e pensou. Não sei por onde começar, parece que esqueci tudo, estou perdida. Para ela o dia se arrastou. A cada tentativa de se concentrar, percebia que a dificuldade era maior. Lembranças e pensamentos diversos brotavam incessantes, impedindo-lhe o controle mental, a angústia a dominava. Não obstante, perseverou até o final do horário. Ao retornar para casa, sentia-se cansada. Tomou um banho, comeu um lanche e foi para o computador em busca de informações sobre Laila. Já havia obtido contato com Madeleine e combinado de ligar para ela naquela noite, pelo computador. Quando a francesa atendeu, ela foi direto ao ponto, falando em inglês. Como está, Madeleine? Tem notícias de Laila?
Está melhor e deve deixar o hospital em breve. E para onde vai, ao receber alta? Voltar para a família que não pode. Não, a família a abandonou completamente. Era de se esperar. A mãe veio vê-la pela última vez há uns dias, não apareceu mais. Vocês vão cuidar dela? Vamos, sim. Ficará conosco, em nosso grupo, e vamos fazer por ela tudo o que for possível. Laila vai precisar de muita ajuda. Seu estado é lastimável. Reclama de dores constantes pelo corpo, e os médicos dizem que é assim mesmo, que a recuperação será bem demorada. Vai necessitar de vários medicamentos. Faremos o que estiver ao nosso alcance. Não deixe que nada falte a ela, por causa do dinheiro. Quer sejam remédios, tratamentos específicos, qualquer coisa, me informe. Na realidade, ela precisaria fazer plástica facial, para tentar ter uma vida com o mínimo de dignidade. Seu rosto ficou danificado demais. Vamos dar um jeito. Eu queria muito estar aí para ajudá-la, mas não consegui viajar ainda. Compre todos os remédios que forem receitados. Se faltar dinheiro me peça, que eu mandarei. Fez longa pausa, enxugando as lágrimas. Diga a ela que vou colaborar em tudo o que puder. E peça que me perdoe por não estar aí. Vou dizer. Ela sempre pergunta por você e eu passo todos os seus recados. Só não contei que tinha ficado doente. Agora já estou bem, pode avisar que vou escrever-lhe. Ela ficará feliz. Fez-se silêncio entre as duas. Como poderia ficar feliz, depois do que lhe acontecera? Foi Rafaela a primeira a falar. Diga a ela que nada vai faltar para sua recuperação e que, logo que puder, eu irei pessoalmente ajudá-la. Assim que ela estiver conosco, colocaremos vocês duas em contato pela internet. Ótimo. Vamos fazer isso. Finalizada a conversa, a brasileira tomou seus remédios e deitou-se, tentando se acalmar. Sem conseguir tranquilizar os pensamentos, sentou-se e recorreu ao medicamento mais forte, específico para dormir. Apenas dessa maneira podia adormecer profundamente logo depois. Capítulo 31. Nas semanas posteriores a jornalista empenhou-se em retomar sua rotina de atividades. Ela e Giovanni se encontravam com frequência. O rapaz, paciente, fizera-se sobretudo o amigo da mulher que amava. Rafaela, por sua vez, continuava distante emocionalmente, como se houvesse uma barreira enorme entre os dois. No trabalho dedicava-se o mais que podia, embora sem condições de se concentrar como antes. Seu rendimento era bem menor. Eram tantos os sentimentos confusos, os questionamentos, que em muitas ocasiões, na ânsia de achar respostas, sua mente perdia-se a divagar. As sessões de terapia prosseguiam e a paciente se fortalecia com muita lentidão. Naquele final de tarde, quando entrou no consultório de Clara, estava particularmente inquieta. Recebera notícias de Laila na noite anterior, e vira, pela primeira vez, uma foto da garota que a deixara transtornada. Laila ficaria marcada para sempre. Seu rosto estava destruído, desfigurado. E o seu corpo? Todo queimado. Uma tristeza profunda a invadiu, ao desligar o computador. Sentou-se diante da psicóloga, que de imediato notou seu estado de perturbação. Tudo bem? Rafaela nem esperou o fim da pergunta para explodir em pranto convulsivo. Por que tudo isso? Não me conformo com a situação das mulheres no Afeganistão. Que país terrível! Como podem fazer tantas monstruosidades? Não adianta. Por mais que eu me esforce, por mais que tente, eu não consigo aceitar o que acontece à minha volta. É muita dor, muito sofrimento. E para quê? Para nada. Essa menina, Laila, teve a vida destruída. Interrompeu a narrativa, embargada pela angústia e pela lembrança da imagem da jovem desfigurada.
Clara deu-lhe uma caixa de lenços de papel. Sabia que seria quase toda consumida, como ocorria a cada sessão. Já um pouco mais calma, Rafaela balbuciou. Por que tudo isso? Para que nascemos e vivemos em condição tão difícil? Principalmente nós, as mulheres. Por instantes o silêncio se instalou. Depois a terapeuta fitou serena e inquiriu. Essa é também a sua situação? Você sofreu ou sofre tais agressões? Ela parou e pensou um pouco a respeito. Rapidamente recordou sua época de infância e juventude e respondeu de modo quase instintivo. Eu nunca fui vítima desse tipo de agressão. Mas sofremos outras formas de violência. Ficou calada por um tempo, ainda refletindo sobre a indagação de Clara. Então questionou, limpando os olhos. Você já encontrou uma explicação plausível para todo esse sofrimento das mulheres? Apesar da complexidade do nosso mundo, podemos descobrir respostas, se procurarmos com sinceridade. Após o intervalo em que permaneceram quietas, a psicóloga perguntou. E os sonhos que me narrou no hospital? Teve mais algum? Foi bom você tocar nesse assunto. Desde que saí do hospital, os sonhos tinham parado totalmente. Minhas noites vinham sendo mais tranquilas, eu me sentia bem melhor. De uns dias para cá, porém, eles retornaram. Não sonho todas as noites, mas de vez em quando tenho uma noite repleta de pesadelos, daqueles que lhe contei. Exatamente os mesmos? Sim. Ainda que fragmentados, eles me perturbam bastante. Acordo suando frio, desesperada. Lembra-se de alguma coisa, em particular, que tenha acontecido de diferente desde que voltou a sonhar? Rafaela pensou um pouco, antes de redarguir. Nada de diferente. Tudo tem sido bem difícil para mim, inclusive o que eu costumava fazer sem maiores esforços. Meus textos, por exemplo. Agora sofro demais para produzir algumas linhas de forma satisfatória. Fez curta pausa tentando se lembrar. Ah! Uma coisa que eu não fazia desde que saí do hospital era conversar com Madeleine, e falar sobre Laila. Fez-se novo silêncio. Mas uma vez a menina afegã impactava profundamente Rafaela, que se pôs a chorar. Foi essa experiência que me descompensou. Eu não tolero nenhum tipo de injustiça, não gosto de ver essas coisas absurdas sucederem. Clara escutava com extrema serenidade, buscando inspiração para poder auxiliar a paciente, que completou. Não me conformo, é isso. Os sonhos ressurgiram depois que voltou a ter notícias de Laila. Sim. Você percebe a relação dos sonhos com essa moça e com os acontecimentos em Cabul? Percebe com clareza? Acho que sim. Foi lá que comecei a ter os sonhos repetitivos. Creio que o impacto de tudo que vi e vivi naquele país foi intenso demais. Minha mãe sempre diz isso e, afinal, parece que tem razão. Você é capaz de se lembrar de tudo o que me contou a respeito de seus sonhos? Quase tudo. O mais estranho é que relatei a você muito mais do que eu sonho, ou sonhava. Meus sonhos são fragmentados, e o que narrei foi muito mais completo. Por quê? Não deveria, no sonho, tudo aparecer mais claramente? Clara pensou por instantes e respondeu sem rodeios. Acontece que não são simples sonhos. Como assim? São lembranças. Lembranças. Como poderiam ser? Dessa vez a pausa foi um pouco mais longa. Clara rogava amparo dos espíritos superiores, para que ajudassem Rafaela a enxergar e aceitar as suas experiências. Sabia que não havia outro jeito para ela sair da situação em que se encontrava. Estava como que bloqueada, estacada naquela vivência do passado, que agora retornava com todo o vigor. Intuída por espíritos amigos, falou. São lembranças de uma vida anterior, em que você foi queimada numa fogueira, como bruxa. E Laila também estava lá,
assim como Farista. Rafaela sentiu como se o chão se abrisse debaixo dos seus pés. Não acreditava em nada daquilo. Era uma pessoa cética e irracional, e aceitava tão somente o que fosse concreto e visível. Entretanto, aquelas palavras repercutiram em seu íntimo com tal intensidade como se no fundo ela soubesse, tivesse certeza absoluta de que Clara falava a mais pura verdade. Em conflito, não sabia o que responder. A psicóloga aduziu. Essas lembranças estavam guardadas no seu inconsciente, de maneira muito profunda. Ao contato com ela e com as experiências vividas no Afeganistão, elas despertaram e vieram inteiras à superfície. Não acredito em nada disso. Você é maluca. Não pode estar falando sério. Ante a resistência e olhar descrente de Rafaela, a terapeuta guardou silêncio, observando e esperando que ela pudesse digerir o que lhe dissera. Viu crescer a angústia de Rafaela, bem como a ansiedade que por fim a dominou. A jornalista lutava com a verdade. E por que somente agora isso viria à tona? Sendo algo que me incomoda tanto, por que não apareceu antes, na minha infância, por exemplo? Porque este é o melhor momento para lidar com tais memórias. Você está diante da oportunidade de tratar antigas feridas abertas em sua alma. Laila e Farista fazem parte de seu passado. Por isso, ao contato com elas, aquilo que estava tão escondido ressurgiu. Rafaela se levantou, pegou a bolsa e falou, áspera. Olhe, Clara, admito que tem me ajudado bastante. Eu gosto muito de você e me sinto bem com nossas conversas, estou conseguindo enxergar muitas coisas. Mas o que acabo de ouvir é ridículo. Não acredito nisso em nada sobrenatural, místico. Andou até a porta do consultório. Vou embora. Acho que não nos veremos mais. Saiu sem olhar para trás, deixando a porta entreaberta. Clara apenas observou-a enquanto se retirava. Em resposta ao olhar interrogativo da secretária, a psicóloga meneou a cabeça e fez um gesto como a dizer: ela precisa pensar um pouco mais. Rafaela, por sua vez, voltou para casa sem notar quase nada no caminho, perdida nos pensamentos que jorravam de sua mente. Recordava-se dos sonhos e do que sentira ao narrá-los a Clara. Do alívio que experimentara. Eram realmente como lembranças vivas em sua alma. Ao mesmo tempo, murmurava: que absurdo! Isso é ridículo. Eva envolvia em suaves energias. A jovem chegou em casa e encontrou a mãe na cozinha, pensativa. Sentou-se ao seu lado. O que foi? Oi, filha, está tudo bem? Estava tão distante. Nem me viu entrar. Pensava no trabalho. O que a perturbou desse jeito? São tantos os problemas que não dá para enumerar. Mas alguma coisa a perturbou mais do que o normal. Não sei como consegue ser terapeuta. Vocês todas ficam malucas. E quem é realmente normal neste mundo doido? Isso é verdade. Só que vocês acabam ficando doidos com a loucura dos outros, não é? Precisamos ter uma boa estrutura, uma boa base. Você gosta da Clara? Considera-a boa profissional? Excelente profissional. Fiz uma boa pesquisa sobre o trabalho dela, antes de aceitar que você voltasse a vê-la. Verdade? E não me disse nada. E você acha que eu iria deixar minha filha nas mãos de alguém a respeito de quem não tivesse nenhuma informação? Em hipótese alguma. Falei com amigos, com conhecidos e com o professor dela. Além de ótima formação, Clara tem um trabalho impecável e é dedicadíssima aos seus pacientes. Uma psicóloga admirável. Por que pergunta? Está tudo bem por lá? Tudo bem. É que fico pensando se vocês não acabam ficando meio malucas. É como lhe falei. Todos temos nossas maluquices, porém eu confio no trabalho dela. Eunice calou-se por muito tempo, o que preocupou Rafaela. O que foi,
Mãe. Parece triste. Hoje perdi uma paciente. Embora hesitasse em abrir-se, o olhar atento da filha a fez desabafar. Ela tirou a própria vida. Puxa, mãe, sinto muito. Era jovem. Tinha 58 anos e estava muito deprimida. Fiz de tudo para ajudá-la. Tratava-se comigo há mais de 2 anos. 2 anos em depressão? O que aconteceu? Perdeu alguém? Não era isso o que mais a perturbava. Tinha problemas como todo mundo, nada em particular. Foram dificuldades com dinheiro? Não, sua condição financeira era muito boa. Então o quê? Não conseguia aceitar o processo de envelhecimento. Já havia feito mais de 20 cirurgias plásticas. De tão inconformada, tornou-se obsessiva com a aparência. Ainda assim, o casamento dela acabou, o que a deixou ainda mais deprimida. Era bonita. Muito bonita. Mas não estava suportando envelhecer. E eu não tive como ajudá-la. Gostava muito dela, não é? Não é só isso. Eu me vejo um pouco nela. Você. Ela exteriorizou da maneira mais intensa o sentimento de todas as mulheres que envelhecem. Você ainda não pode compreender, é jovem para isso. Os olhos de Eunice encheram-se de lágrimas e ela silenciou. Rafaela abraçou-a e ficaram quietas por longo tempo. Por fim, a mãe limpou as lágrimas e indagou. Está com fome? Quer jantar? Primeiro vou tomar um banho. As duas jantaram trocando poucas palavras. Naquela noite, Rafaela enfiou-se no quarto, distraída e distante. Quando Giovanni chegou, encontrou-a na cama. Conversaram por alguns minutos, e logo a jovem alegou cansaço. Preciso dormir um pouco. Está conseguindo dormir sem remédios? Ele perguntou. Quase nunca. Eu tento, mas se o sono demora a vir a angústia me pega e eu tenho de tomar. Meu medo é que fique viciada nisso. Acho que já estou. A Luana me contou que conversaram bastante. Ela está tão bem. Acho que se recuperou. Graças a Deus está se recuperando. Quando você falou com ela? Temos nos encontrado todas as semanas, no núcleo espírita que frequento. Luana tem ido a um centro espírita. Não acredito. Não posso imaginar minha prima rezando. Por que não? Luana é parecida comigo, avessa à religião. Pois saiba que ela tem ido e me diz que está se sentindo muito bem. Você. Nem adianta falar. Sabe que eu não vou a nenhum desses lugares. Com ternura na voz, Giovanni pegou as mãos dela entre as suas e argumentou. Pois acho que lhe faria um grande bem. Por que não conhecer, Rafaela? Conhecer, apenas. Você é uma mulher tão sensata, que busca julgar as situações a partir da experiência. Por que nega uma vivência espiritual? Não é que negue o espiritual, apenas não consigo acreditar em religião alguma. Acho todas elas uma enganação, uma tapeação para mentes fracas. Como dizem, o ópio do povo, você sabe. O espiritismo é um pouco diferente. Diferente nada. De vez em quando leio uns debates dos espíritas pela internet. Vejo que são exatamente iguais aos outros, e tão agressivos quanto os demais. Discussão pela internet não reflete a experiência que você pode ter indo a um centro espírita sério e comprometido com Jesus. Estou certo de que se sentirá melhor e começará a compreender muitas coisas. Como aqueles sonhos que me contou. O que tem os sonhos a ver com isso? Aprendi que muitos de nossos sonhos podem ser lembranças de uma vida pregressa. Acho que é isso que está acontecendo com você. Rafaela escutou o namorado com atenção e ficou pensativa. Seria Clara espírita também? Seguiram conversando e Giovanni, antes de se despedir, falou. Você precisa acreditar em alguma coisa.
Como podemos viver neste mundo, sem entender o que se passa conosco e ao nosso redor? Fica muito mais difícil. Vendo-a prestes a interrompê-lo, pousou o dedo sobre os lábios dela. Não precisa ser lá no centro. O fato é que você precisa achar algo que lhe traga as respostas que procura, que acalme as angústias de seu coração. Beijando-o em despedida, ela o fitou sério e resistiu. Quem disse que procuro respostas? Para mim, o inferno é aqui mesmo, e não há ninguém que olhe por nós. Naquela noite, mesmo com o medicamento, Rafaela demorou a dormir e teve sono agitado. Os sonhos voltaram com grande intensidade, em cada detalhe. Capítulo 32. Durante vários dias, Rafaela não retornou ao consultório de Clara, e não quis comentar com ninguém o que ocorrera no último encontro. Não acreditava em nada daquilo, e achava que a terapeuta fora irresponsável ao tentar impingir-lhe teorias sem comprovação científica. Ao mesmo tempo, no íntimo, admitia que aqueles fragmentos de sonhos e tudo mais que contara a psicóloga fossem de fato lembranças de outra vida. Vivia em conflito, ora achando que deveria pesquisar sobre o assunto, ora afastando completamente aquelas ideias, por julgá-las estúpidas e sem sentido. No sábado, havia combinado de encontrar Luana. Ela e Eunice iam almoçar com a tia e a prima. Estava com muita saudade dos meninos, pelos quais tinha enorme carinho. A refeição transcorreu sem surpresas. Luana, visivelmente mais animada, falou sobre os trabalhos que as crianças haviam feito, e orgulhosa os exibiu. Depois do almoço, as duas terminavam de arrumar a cozinha e conversavam. O que pretende fazer agora que está melhor? Creio que o caminho será mesmo o divórcio. Já tentou dialogar com Bernardo? Não, e penso que ainda não estou preparada para isso. Manter-me emocionalmente equilibrada tem sido obra de uma luta contínua. Só eu sei o esforço que isso exige de mim. E mesmo? Pois para mim parece tudo muito espontâneo. Onde encontra forças? Já que perguntou, acho que tem razão. Venho encontrando forças lá na casa espírita que frequento e nos livros que leio sobre as questões espirituais. Já tinha até esquecido. Giovanni me falou. Não vai dizer que está aceitando essas coisas absurdas sem questionar. Luana pensou por alguns instantes, buscando a melhor forma de expressar-se. Eva envolvia ambas com energias ternas e amorosas. A resposta veio inspirada pela avó. Pois o que tenho escutado e aprendido tem feito muito sentido para mim. Deve estar realmente desesperada. Você não compreenderá até conhecer, Rafaela. Eles são pessoas sérias, não estão atrás de fantasias ou ilusões. Estudam, pesquisam, refletem. O Espiritismo tem trazido esclarecimentos para as questões mais profundas que me inquietam. Ainda mais agora, depois de tudo que me aconteceu. Está fragilizada, é isso. Não é só isso. Quer dizer, claro que estou fragilizada, e muito. No entanto, as questões a que me tem respondido são antigas, e mesmo anteriores ao que sucedeu com meu casamento. Sinto-me calma e segura quando estou lá, estudando. O ambiente é sereno e amoroso. Não dá para explicar, é preciso viver, sentir, parou, sorrindo para a prima. Deveria vir comigo um dia desses, só para conhecer. Agora está falando como o Giovanni. É que me parece tão óbvio. Você só poderá julgar se conhecer. Venha comigo amanhã. Se não gostar, nunca mais volte e está tudo resolvido. As crianças entraram na cozinha aos gritos, desviando a atenção de Rafaela, que se sentiu aliviada com a oportuna interrupção. Não queria falar mais sobre aquele assunto. A pretexto de dar atenção aos meninos, saiu dali prontamente e foi com eles para o quarto. Luana percebeu o comportamento da prima, consciente de que ela estava fugindo porque de alguma forma começava a ser convencida. Nos dias que se seguiram,
Rafaela procurou concentrar-se na atividade profissional. Tinha muito que fazer para dar ouvidos àquelas tolices e crendices. Estava decidida a não voltar a ver Clara. Considerou seu tratamento com a terapeuta encerrado. Seguia à distância os acontecimentos com Laila, e focava a atenção no trabalho. No outro lado da cidade, Valéria enfrentava constantes atritos com o parceiro. Retomara o serviço no salão, e estava difícil evitar a cobrança da dona e também de várias clientes, que não se conformavam porque ainda não o denunciara. Entre elas, uma das mais revoltadas com a situação era Rafaela. A manicure tentava se justificar. Tenho medo. Ele é muito violento. É por isso mesmo que deve tomar providências. E para onde eu vou? Quem tem de sair é ele. Você é quem sustenta a casa. Eu não quero isso. Por medo. Por medo e... sei lá. Sabe lá o quê? Acho que ele pode mudar, pode melhorar. Às vezes até gentil. É incrível. Não se engane. Ele tem sido cada vez mais violento, pelo que você própria diz. O que vai acontecer se eu o denunciar? Ele não poderá chegar perto de você. É que temos os meninos. Tudo o que faço é por eles. Calou-se, reticente, para depois falar com irritação. Essa tal Lei Maria da Penha não vai me proteger, não. Na hora, lá, somos só eu e Deus.